Bom dia. Se eu tivesse um pouquinho só de juízo, eu pediria a vocês que se levantassem, faríamos uma oração e iríamos para casa. Karine falou tudo. Em ti descanso, as tuas asas me protegem, tu cuidas de tudo. O que mais? Só precisa acreditar. Nem sempre é fácil. Só precisa acreditar. Obrigado, Aline. Mas, nessa confiança, o frio cobra um preçozinho, às vezes a gente fica com a voz um pouco, desculpem, que venho aqui de forma humilde, tranquila, porque eu não confio em mim, eu confio nele. E apesar da minha presença aqui, ele vai falar, de alguma forma. E eu quero estar com o meu coração aberto para eu entender, porque se eu entender, eu tenho alguma chance de que vocês também percebam algo. Falo às crianças que se sintam à vontade, porque as crianças vivem num ritmo um pouquinho diferente do nosso. Falo aos adultos que a nossa percepção da presença aqui neste lugar deve ser sempre uma percepção reverente. É muito necessário que nós tenhamos uma atitude de reverência. Não a quem fala, mas a Deus. O Arno me estendeu esse convite através do Departamento de Mordomia. E eu pensei, vamos falar sobre mordomia, aspectos da saúde na mordomia, vamos falar sobre temperança, vamos falar sobre o quê, como é que a gente pode abordar isso. E existem maneiras clássicas de falar sobre isso, mas eu escolhi uma maneira bem simples e um pouco particular, para que vocês prestassem atenção em certos aspectos. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, mas eu tenho mais agradecimentos a fazer antes de iniciar esse tema. Eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui. É um prazer, uma felicidade muito grande ver a igreja da forma que está aqui. Eu me sinto curioso para saber quem está do outro lado da câmera. Eu não sei. Talvez alguns eu conheça, outros não. Mas a sua presença aí é muito simpática, apesar de eu não poder enxergá-lo. Deus te abençoe. E muito em breve você esteja aqui conosco. Ver vocês, poder perceber, poder sentir o calor do aperto da sua mão, poder te abraçar é para nós muito especial. E sabe, muito em breve você esteja aqui conosco, você é muito bem-vindo. Mas eu tenho um agradecimento, e ele se refere a uma pessoa muito especial, com um nome bem peculiar. Maria Emília de Souza Ferreira Maia Ferrari Parísio. Sábado nós não estávamos aqui, nós fizemos uma pequena viagem para comemorar nossos 10 anos de casamento. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por esses momentos. Eu te agradeço e eu te amo. Obrigado.
Mordomia e saúde. Vamos refletir sobre uns aspectos da mordomia, além do clássico e muito pertinente modelo de administração de tempo, dos bens materiais, enfim, seu corpo também. Vamos passear um pouco pelos conceitos de mordomia e temperança com algum enfoque na razão para sermos saudáveis. Ser saudável para quê? Aonde é que nós percebemos os primórdios da mordomia? Deus, no ato da criação, Ele, dono legítimo, Rei do universo, estabelece o recém-criado homem como o administrador do recém-criado também planeta Terra. Deus tem o cuidado de, ao formar o planeta Terra, estabelecer condições para que habitasse aqui o homem. Ele cria a atmosfera, que tem o ar, ele cria os astros, e através dele ele irradia luz para o planeta. Ele cria a relva, as árvores, aonde ele oferece de forma original o alimento ao homem. Ele cria uma variedade de seres para que o homem pudesse apreciar, sob outras formas, a vida em movimento. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Guardem isso aí, por gentileza. A Bíblia, talvez se apagar um pouquinho a luz, seja melhor. A Bíblia fala muito claramente desse início. Salmos, no capítulo 24, Salmos, no capítulo 24, verso 1 e 2, eu coloco aqui para que agilize um pouquinho. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Se nós somos seres viventes, nós pertencemos a... Pode falar, gente. A Deus. Pois foi Ele quem fundou a terra sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Se você está vivo, se essa é a condição que você encontra, você pertence a alguém. Você pertence a Deus. Gênesis, no capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Destaco, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Para reafirmar esse conceito, Gênesis 1, no verso 28, diz, Deus os abençoou, a quem? O homem e a mulher, e diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, de novo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. A ordem é bem clara, eu não sei, eu não tenho aqui nenhuma especialidade que pudesse traduzir a palavra do judeu, aramaico, hebraico, que pudesse dizer para vocês qual é a tradução das palavras que em português se remetem a subjugar, a dominar, não sei. Mas considero muito importante que é um ato de Deus, o Criador, o dono, entregando algum tipo de administração deste planeta ao homem. Podem parecer palavras muito pesadas,
e pode denotar-se aí uma certa soberania. E é muito importante que entendamos que são palavras, isso eu tenho certeza absoluta, e pesquisei para ver sobre isso, que não se referem à exploração. Eu não me recordo aqui agora a passagem, mas existe uma passagem em Provérbios na qual, e existem outras também, na qual Deus se refere a que nós devemos amar os animais e tratá-los com respeito, com carinho e com atenção. É melhor que você não tenha um animal de estimação do que você tê-lo e negligenciá-lo. Isso vem de Deus. Essa administração que nos é dada sobre este planeta, já aí estabelecia no início da criação um conceito de mordomia. Vamos ver o que o homem fala sobre a mordomia. O dicionário afamado, aclamado, dicionário Aurélio, fala, entre várias coisas, uma que me chamou a atenção e que se aplica aqui para o que queremos entender. Mordomo, serviçal, encarregado de uma casa. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Guardem isso aí muito bem. E ele entrega o planeta Terra, que é a casa de Deus também. Deus também habita esse planeta, como todos os outros e o universo, mas habita também aqui. E ele o entrega para uma administração ao homem. E nós pensamos assim, entregou para Adão e Eva. Pediu a Adão que nomeasse os animais, pediu a Adão e Eva que se multiplicassem, povoassem a terra, e isso se encerrou aí, foi problema de Adão e Eva. Entendam, queridos, nós não temos como fugir a essa responsabilidade. A administração dos recursos com os quais Deus dotou esse mundo não se restringem a Adão e Eva. Essa administração é um ato que envolve a todos os seres humanos até o dia de hoje. Não sei que hora é essa, vejo ali no relógio que talvez seja 10. Até esse segundo e minuto, você e eu somos responsáveis pela administração, no mínimo, desse metro quadrado que você ocupa, incluindo quem você é aqui nessa terra. Mas não é somente a definição humana do Aurélio que aponta para a condição do servo mordomo. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Está ligado? Está voltando. Para frente. O problema está entre a cadeira e o computador, né? Sempre. O que Jesus falou? Os discípulos estavam lá pensando assim na importância de cada um deles. Assim como nós também pensamos na nossa importância, assim como nós também disputamos e queremos algum lugar de destaque, estavam os discípulos discutindo isso, e Jesus afirmou o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês.
deveria estar em destaque. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Tem uma razão para isso. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Escravo, palavrinha forte, hein? Não sei se quis dizer escravo em toda a concepção, em toda a extensão da palavra. Como quem? Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para, ao ponto de dar a sua vida em resgate por quem? Por mim. Por mim. Se houvesse um tapete na porta dessa igreja, escrito, Igreja dos Santos, eu não poderia entrar a esse templo. Eu entro, porque o tapete não diz nada, mas eu leio nele ali, ó, igreja, hospital, sanatório dos pecadores. E aí eu, pecador, Talvanes, Ferrari, Parísio, entro com confiança, porque Cristo veio aqui para dar a sua vida por mim e muitos outros, graças a Deus. Veio para servir. E nós começamos a perceber a mordomia de uma forma muito mais próxima na realidade do que simplesmente a questão de recurso, expressão monetária. Cristo não parou por aí. O que está escrito aqui está em Mateus 25, os versos 14 a 30. Você tem, abra e folheie, porque aqui não está muito bom para você perceber. Lá fala da parábola dos talentos, e resumidamente, o que significa a parábola dos talentos? Cristo conta a história de que alguém, proprietário de uma fazenda, alguma propriedade de alguma extensão ou dinheiro, enfim, chama os seus servos e fala assim, olha, eu vou me ausentar, e os meus ativos financeiros vão ser distribuídos por vocês. Vocês vão tomar conta aqui, celeiro, estábulo, sei lá, o que ele tinha, etc. e tal, mas eu vou dar a vocês também ativos financeiros. Quem sabe ele deu lá alguns bitcoins para eles, dólares, euros, não sei. Entregou, segundo algum tipo de avaliação que ele fez, uma quantidade para um, outra quantidade para outro, até que ao último ele deu um talento. Enfim, talento é uma unidade financeira também daquela época. E ele disse assim, ó, cuidem disso que lhes dei. E passa o tempo, finalmente ele retorna, o primeiro diz, olha, o senhor me deu aqui 10, eu trabalhei, eu pensei, eu pesquisei o mercado, eu fiquei atento à Bolsa de Valores, enfim, né, eu vendi frutas, eu fiz qualquer coisa, então aqui 20. O segundo, mais ou menos dessa forma. O último, ele pegou o seu talento e falou assim, olha, o patrão é exigente. E eu não sei, depois ele vai voltar, vai querer isso, eu posso me sentir tentado a gastar esse dinheiro, depois eu não ganho outro dinheiro para pôr no lugar e tal. Enterrou o dinheiro. Enterrar o dinheiro, queridos, muito fácil de você entender. Alguém aqui sabe, se tiver calculadora, faça a conta para mim, se for rápido, quanto vale R$1 hoje? Se souber, pode levantar a mão. R$1, quanto vale hoje? R$1.
valor monetário de R$1. R$1 você pega... O que é a moeda? Desculpa, a pergunta está meio confusa. O que é a moeda? Eu pego uma moeda de R$1 e o que eu faço com ela? Pago a passagem do ônibus, não sei, compro um pãozinho e tal. Qual é o valor monetário? Porque para que serve a moeda? Serve para que você tenha um recurso financeiro que se destina a você consumir alguma coisa, você custear alguma coisa, pagar a escola do seu filho, enfim, fazer, tá certo? O que se faz com dinheiro, tá bem? R$1, quanto vale hoje? Veja bem, semana passada, um cálculo atuarial. Como é que você calcula a moeda num determinado período e você traz o valor dela para o período atual, tá? Chama-se cálculo atuarial. Foi feito um cálculo atuarial. O que você comprava com R$1 quando ele foi estabelecido como moeda, vocês lembram disso, né? Fernando Henrique, Itamar, etc. e tal. R$1. Quando ele foi estabelecido como moeda, você compraria o que você hoje usa em torno de R$ 5,69. Então, quando você põe a mãozinha no seu bolso e tira R$1, e isso é uma coisa que eu falo muito para minha filha, eu falo muito para as crianças que eu tenho acesso, e até para alguns adultos, eu falo, você não está tirando R$1. O dólar, há muito tempo atrás, quando eu prestei atenção, $1 valia 24 centavos de dólar. R$1, moeda dólar, valia 24 centavos do próprio dólar. Ou seja, quando você puxava uma nota de $1, você achava que você estava dando $1 para o camarada, você estava dando o poder compensatório de 24 centavos. Ok? Eu não fiz a conta ainda, nem sei se eu sei fazer essa conta. Né? O povo diz que médico não precisa aprender matemática, uma mentira deslavada. Quanto você pode fazer a conta? R$1, hoje você precisa de 5,69 para você, enfim. O sujeito enterrou o dinheiro. Enterrando o dinheiro, o que ele fez com o dinheiro? Continha fácil e rápida, sem falar em número. Desvalorizou. Percebe um conceito aqui? Deus, o dono do universo, cria, na excelência da sua plenitude de poder, glória e majestade, irrestrito, de forma perfeita e irretocável, e entrega na nossa mão. E o que nós fazemos? São 3 modelos simples que tem nessa parábola. Não precisa responder. O que nós fazemos com aquilo que Deus entrega? Desvalorizamos, valorizamos, multiplicamos. O que nós fazemos? Mordomia. A mordomia humana, ela tem vários aspectos. Serviço, Cristo demonstrou serviço, servir. Cuidar, está falando aqui. E prestar contas. A mordomia tem 3 aspectos fundamentais. A mordomia humana, não a institucional, não a que propicia que nós mantenhamos de pé esse templo e associação e tudo mais. Não. A mordomia humana é essa que afeta a Alto-Alvanes. Serviço, cuidado, prestação de contas. Não vai haver outro caminho. Quanto mais rápido nós nos apercebermos disso, melhor será. Não
reafirmo, não desprezando os outros aspectos, o aspecto financeiro do dízimo, da oferta, do pacto, nada disso, mas isso afeta a tua pele, amigo querido, a minha pele. Isso é o que deve estar no íntimo do nosso ser. Existia um sujeito chamado Horácio Flaco, um poeta e filósofo da Roma Antiga, viveu aí entre 65 a.C. e 8 a.C., e ele tem uma obra aclamadíssima pelo mundo afora, como um clássico da literatura, que se chama Odes. E ele sugere ali um conceito muito peculiar, e vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar do termo carpe diem? Latim, carpe diem. Ouviram? Não se restringe a isso, ele diz o seguinte: carpe diem quam minimo credula postero, que significa o seguinte em português: aproveite o dia de hoje e confie o mínimo no dia de amanhã. Carpe diem é um termo usado, foi, assim, enaltecido naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aproveite o dia de hoje. Baseado na lógica humana, faz muito sentido. Bastante sentido. Qual é a única certeza que nós temos aqui nessa terra, do ponto de vista humano e simplesmente lógico desse planeta? O que você vê todo dia? Não passa um dia, minuto, segundo, sem que ocorra a morte. Em contrapartida, na atualidade, eu gostaria de saber, que levantasse a mão aqui, alguém que presenciou um episódio de ressurreição. Existe aqui entre nós? Ressurreição. Alguém já viu alguém ser ressuscitado? Ouviu pelo menos falar que alguém foi ressuscitado? Ouviu? Mas na nossa geração? Na nossa geração? Experiência de ressurreição. Okay. É a primeira que eu conheço. Apesar de já ter visto pessoas passarem 2 horas em morte clínica e serem recuperados, tá? Morte clínica é um conceito muito relativo. Agora, 4 dias igual Lázaro. E nós ouvimos falar, mas eu entendo que você também não viu, né, Sérgio? Nós todos aqui ouvimos, o Sérgio disse, ouviu, enfim, né, e acredito, né, porque Deus tem poder. Mas o que é mais comum? O que nós já presenciamos? O que você já viu com esses seus olhinhos? A morte. Horácio Flaco se fez acompanhar de um sábio, o homem mais sábio da terra, Salomão. Nesses versos aqui, ele fala da mesmice da terra, nada se cria, entra ano, sai ano, entra estação, sai estação, vem gerações e vão, os rios vão para o mar, e um rio vai para a serra, todo rio vai para o mar. Você já viu o rio subir a serra? Vai para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. A água vai para o mar, o mar não se enche. Todas as coisas trazem o quê? Canseira. O homem fala, não consegue descrever, os olhos não se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E ele vai, num tom bastante desanimador, e ele decide algumas coisas bem peculiares. Pensei comigo mesmo, disse Salomão, o homem mais sábio da terra.
Vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Já vi muito. Vinho, extravagância e bêbado, ser sábio. Combinou, não? Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Não satisfeito, ele fala no verso 18, desse mesmo capítulo 2. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, meu trabalho, pois terei que deixá-las para aquele que vai me suceder, para quem vem depois. E tu luta. Quem não se sentiu assim em algum momento, abaixa a mão para ninguém ver. Dúvida, descrença, desânimo, desamparo. Será que vale a pena? Tem alguns amigos que eu muito amo, um deles é meu vizinho de porta. Falou assim, a vida é só isso aqui. Vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, viajar, porque a vida é só isso aqui. Esse negócio de Bíblia. Maria Emília e eu temos uma tristeza profunda e oramos por ele todo dia, porque ele tem esse conceito muito firmado. O mundo é isso. O mundo quer dizer para você, o inimigo das almas quer dizer para você, fala assim aqui, não seja bobo, você jovem, perdendo tempo, carpe diem, aproveite o dia, viva intensamente esses 5 minutos, amanhã você não sabe o que vai acontecer, e se você estiver morto, lembra daquele meu colega, saiu de motocicleta, voltou no caixão? Lembra do outro que, tivemos uma experiência aqui, oramos muito por um garotinho de 10 anos de idade que teve um acidente vascular cerebral. Duro. É o que você vê. É o que você vê. E aí, os sofismas de Satanás, ele te apresenta isso e fala aqui, como é que você é tão idiota que você crê em algo que você não vê se você está vendo todo dia? Sujeito, entenda o seguinte, ciência é o quê? A comprovação de fatos que se repetem e você pode comprová-la com repetição ao infinito até que algum maluco prove o contrário. Mas Deus diz para você, mordomia humana, amigo, é cuidar, servir e prestar contas. Deus diz, vocês, eu, não me pertenço, não somos donos de nós mesmos. Acorda, Talvanes. E eu fiz questão de escrever esse verso aqui agora, para mim. Está meu nome lá. Você quer ler junto comigo? Vocês querem ler junto comigo? Você aceita colocar teu nome ali? Aceita? Acaso você não sabe, Talvanes, que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em você, que te foi dado por Deus e que você não é seu da maneira que você imagina. Você foi o quê? Comprado por alto preço, porque eu criei a humanidade, eu sou dono do universo, criei perfeito, e aconteceu o quê? Veio o pecado, e aí eu tive que fazer o quê? Ir lá resgatar você. Portanto, glorifique a Deus com o corpo que Deus te entregou para cuidar, e eu interferi ali no verso, para cuidar, servir e prestar conta. Essa é a mordomia humana. Eu podia vir aqui falar para vocês de um monte de conceitos sobre medicina, e vou até abordar algumas coisas aqui, sim, muito interessantes, por sinal, por isso que essa mensagem é simples,
de fácil compreensão, para que a gente perceba e para que a gente assuma essa postura, porque, inclusive, os trabalhos que eu vou mostrar aqui, não adianta nada ser apenas, porque é importante sim a frequência à igreja, mas ser apenas frequente à igreja não adianta nada. Adianta alguma coisa, mas vocês vão ver muito mais do que isso. Mas o que é triste? O que é mais triste? Quantas pessoas a gente olha para o lado e a gente vê o quê? As pessoas dilapidando o patrimônio que Deus lhes deu sem a menor consideração. Isso me refiro aos seus próprios corpos. Quando você foi criado e eu, a imagem de Deus, Ele te deu e Ele me deu alguns atributos. A imagem, ela pressupõe uma cópia, uma semelhança. Recebemos atributos físicos, intelectuais, sociais e espirituais necessários ao meu conforto, à minha prosperidade, eu fazer o que eu quiser e bem entender. Não, Senhor. A cumprirmos os propósitos de Deus para nós. Igualmente, somos chamados a refletir características divinas, tais como nós não somos deuses. Deus nos criou a sua imagem e semelhança não para que nós fôssemos deuses, que pudéssemos dominar e subjugar de maneira soberana, dissoluta, aos outros seres e a essa terra. Criou-nos com algumas capacidades diferentes, tais como moralidade e capacidade de escolha, através daquilo que Ele te deu de intelecto, discernimento, para que você pudesse entender o propósito dEle para você, porque o propósito dEle para você não é essa mesquinharia que nós imaginamos que é felicidade aqui nesse planeta. Capacidade de escolha. Deus é amor e Ele é igualmente justo. Deus está, esse universo inteiro, presta atenção na acusação que foi feita a Deus de ser um Deus injusto, e Deus está a cada momento provando, indubitavelmente, a sua justiça. Ele não obriga, Ele é amor, Ele se estabelece de forma absoluta como amor quando Ele te dá a capacidade de escolha. Ele espera por você, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é fiel, Ele espera, Ele aguarda, Ele não obriga. Houvesse Ele obrigado. Ontem eu estava vendo um programa, e o programa, a TV Novo Tempo, e dizia o seguinte: por que Deus não transformou Lúcifer em um robô? Outros diziam, por que Deus não cortou o mal pela raiz? Eliminar Lúcifer. Isso provaria que a acusação tinha fundamento. Mas nós podemos, sim, nos apropriar da sua criação e fazer o que bem entendermos. É triste, mas é verdade. Que escolha nós vamos fazer? Nosso corpo, mente e espírito são as únicas estruturas que nos ligam à criação de Deus. Os objetos, as coisas, as posses e outros seres humanos não são possuídos por nós. Tudo e todos vão e vêm. Nossa única posse é o corpo temporal. Esse perecível mortal finito, cuidá-lo é fundamental à existência nesse planeta, porém, muito mais do que isso. Mon White em Ciência do Bom Viver, na página 319, e agora falar de página, tem o condensado, tem o outro e tal, etc. No condensado, mas se vocês digitarem o texto, ele aparece lá. Os que entendem as leis de saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, tanto da condescendência quanto da restrição. Preste atenção, procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. Essas pessoas exercem vasta influência para o bem.
Queria apresentar para vocês esse moço. E depois nós voltamos a esse texto da irmã Ellen White. Que se de tudo aqui a gente não aprender nada, eu acho que a gente guardar aquelas palavras ali vai ser muito importante. Harold J. Koenig, ele tem aí uma bagagenzinha razoável. Diretor do Centro de Teologia, professor de Psiquiatria e Comportamento da Duke University, Estados Unidos, fez formação na Universidade de Stanford, Universidade da Califórnia, São Francisco, maior especialista no campo da espiritualidade, sua influência sobre a saúde, com mais de 40 livros e 300 artigos científicos, 60 capítulos de livros publicados. Foi entrevistado pela Newsweek, foi entrevistado pela Veja, foi, enfim, entrevistado por uma infinidade de publicações. E nesse jornal da Sociedade Americana de Geriatria, ele faz um trabalho sobre atividade religiosa e atitudes em adultos idosos numa clínica de avaliação geriátrica. Estou falando para a terceira idade? Não, estou falando para todo mundo, viu, Claudinho? O que foi que ele viu lá? Eles estudaram 106 pacientes atendidos no ambulatório de geriatria e, entre várias pesquisas e tudo mais, eu vou resumir, eles chegaram a algumas conclusões bem interessantes. Existe uma alta prevalência, existe um alto número de crenças ortodoxas cristãs e atividade religiosa comunitária e atividade devocional privada e orientação religiosa entre essas pessoas. O que eles observaram? Os níveis de atividade religiosa e orientação intrínseca, orientação para a vida prática de religião, foram menores entre os pacientes com câncer, ansiedade crônica, sintomas depressivos e aqueles que fumavam cigarros ou consumiam quantidades moderadas a grande de álcool. A religiosidade intrínseca, acreditar, ter uma experiência religiosa, foi menor entre os homens com hipertensão. Estão entendendo? Menos religião, menos saúde. Menos religião, menos saúde. Einstein falou uma vez: ciências e religião é imperfeita. A religião sem ciência é cega. Eu acho que ele meio errou na segunda, mas meio acertou também. Porque a ciência nada mais é do que a comprovação daquilo que Deus revelou para nós. Apenas isso. Ciência é a comprovação daquilo que Deus revelou. Aquilo que a ciência não sabe, sabe o que é? Não foi revelado ainda. Vamos ver outro. Eu vou apresentar só 3. Impacto da religião na pressão sanguínea masculina. Foram 506 homens que eles acompanharam. Aliás, sim. 506 homens que eles acompanharam, e na maioria dos estudos clínicos que examinam relação entre religião e estado da pressão arterial, eles têm se concentrado nos itens frequência à igreja, e aqueles que são mais frequentes com pressão mais baixa. O estudo examina o efeito sobre o estado da pressão arterial na variável daquele que dá significado religioso à sua vida, a importância da religião, tanto isso quanto a frequência à igreja. O que eles acharam? Foram 407 homens. Prestem bem atenção. Os dados confirmaram uma interação entre os efeitos de ambas variáveis religiosas sobre o status da pressão arterial, com a importância da religião tendo uma associação ainda maior com pressões mais baixas do que a frequência à igreja.
Então, o indivíduo que vive a religião, que dá importância à religião, tem um resultado de pressões mais baixas, melhores a sua vida nesse planeta, do que aquele apenas que vem. Significa que vir apenas e não significar nada para você, não traz todos os benefícios que você poderia ter. Cuidar, servir, prestar contas. Os achados sugerem que tanto atitudes religiosas quanto envolvimento podem interagir favoravelmente em seus efeitos sobre a hemodinâmica cardiovascular. E o último que eu quero mostrar para vocês, religião e remissão, que quer dizer cura, melhora da depressão em pacientes internados com insuficiência cardíaca e doença pulmonar. Esse estudo foi de um impacto bastante interessante, porque é um estudo de 1.000 pacientes deprimidos, identificados no início do estudo. Os dados de acompanhamento sobre o curso da depressão foram obtidos em 87% desses pacientes. E o que eles viram? Os pacientes envolvidos em atividades religiosas relacionadas ao grupo experimentaram um tempo mais curto para verem-se livres da depressão. E eu não vou alongar muito, só para resumir aqui, pacientes altamente religiosos, por múltiplos indicadores, particularmente aqueles envolvidos em atividades religiosas da comunidade, melhoraram mais rapidamente a depressão. Queridos, você precisa, você tem, você deve saber tudo que está aqui. Não sei se cabe na minha mente, mas eu devo lutar para saber tudo que está aqui. Mas agora, para aqueles que falam assim, sei, então, tanto tempo atrás, o mundo, a ciência, finge que não vê. As pessoas sérias, e mesmo aqueles que fingem que não veem, estão se rendendo ao poder da espiritualidade, conhecimento da Bíblia, vida, relacionamento, experiência com Deus e envolvimento com Deus. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: leiam Efésios 5:29 nas suas casas, mas leiam aqui comigo Provérbios 4:20-22. Vocês estão com fome? Tem alguém com fome? Provérbios 4:20-22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o quê? Seu corpo. Como eu disse, eu podia ter encerrado no momento que a Karine cantou. Leiam o último, queridos. Apocalipse 21, 3 e 4. Esse aí você já sabe. A maioria já sabe. Mordomia humana. Servir, cuidar e prestar contas. Para quê? Vou explicar para quê, resumidamente, aqui e agora. 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará
com eles. Deus habitará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos, aquilo que você acha que você não vê, que você não enxerga, aquilo que você acha que não existe, existe. Tome consciência disso. Provérbios disse: escuta, leia, absorva as minhas palavras. Nós vamos viver com Deus. Nós não vamos ver morte mais. E uma coisa que nos afeta aqui, que está afetando a nós todos aqui agora, relógio, tempo. Que horas são? 11h56. Significa que eu passei, no mínimo, 15 minutos. Estou preocupado, não. Sabe por quê? O relógio, o tempo, ele é a maior prisão do pecado. O relógio, o tempo, ele desvia a tua atenção daquilo que realmente tem valor. E nós estamos brincando de perder a eternidade. Meu pedido sincero é que você e eu entendamos o propósito da mordomia aqui, para que, então, nós possamos exercer todos os outros aspectos da mordomia com dignidade, com carinho, com amor e com a atenção que Deus merece. Te deu de graça. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que retornará a essa terra e que nos levará para viver com Ele eternamente. Nós cremos, nós confiamos, e nós, coloque-se de pé, por favor. Vamos estar lá. Estejamos lá. É muito importante que eu e vocês estejam lá. O resto, queridos, amanhã vai ter aula de anatomia, o Arno vai falar para vocês. Leiam aqui, tem tantos textos, tem tantos versos, tem tantas coisas inspiradoras, mas muito mais do que ler e vir aqui, vivam. Esse é o principal pedido. Vamos orar. Senhor Deus, é fato, Senhor, o seu amor é tão grande, a sua dádiva é tão imensa, que quem somos nós, simples, humildes, cegos, miseráveis, nus, pecadores, para entendermos a magnitude de tudo que tu já nos deste, e que parece tão pouco frente ao que tu nos queres dar. Move de nós qualquer impressão, qualquer pensamento, qualquer filosofia, sofisma, qualquer coisa, Senhor, que nos afaste do objetivo indefensável de honrar o Teu nome através da mordomia humana. Amém.
cuidando dos nossos corpos, cuidando dos nossos semelhantes, cuidando das tuas criaturinhas, servindo, Senhor, a Ti em primeiro lugar, ao nosso semelhante, ao nosso irmão. E, Senhor, que naquele dia de prestar contas nós sejamos aprovados, Senhor. Amém. Que o tempo já não exista mais para nós, que a dor, a morte já não existam mais, Senhor. Que nós possamos viver a eternidade, Senhor. Não apenas para vivê-la, mas para conhecer a Ti para sempre. Para ter o privilégio que não entendemos de ter a Deus ao nosso lado. E a cada sábado estarmos frente ao trono do Todo-Poderoso. Guia-nos de volta aos nossos lares, Senhor. Abençoa todos esses pedidos de oração que foram feitos aqui. Aqueles que não vieram aqui, Senhor, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito nas suas necessidades também. É o que te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Permaneçamos em pé, aguardemos o hino até o final. Vem despedir-nos, bom Pai, com Tua paz, Teu santo amor. Guia os nossos passos no caminho da verdade. Resplandeça em nós